Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje aqui vamos conversar um pouco sobre o cronograma de sequência de atividade. Então eu vou mencionar um exemplo primeiro de como eu aprendi, como eu apliquei na prática, em um serviço específico. E no decorrer desse vídeo aqui nós vamos explicando como é que funciona, para que serve e como se faz. Então iniciando, só contar uma história para vocês de uma aplicação do diagrama de sequência que ajudou muito. Então, só um resuminho antes de nós estudarmos profundamente o que é o diagrama de sequência. É, é um diagrama, mas na verdade você começa montando tipo numa planilha. Você pega, lista todas as atividades que precisa fazer. No caso, num serviço em específico. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui. Por exemplo, você vai trocar uma tomada que seja. Então você descreveria a sequência de todas essas atividades e as dependências. Por exemplo, você não pode trocar uma tomada sem desligar a energia antes. Então você vai ter as atividades, por exemplo, desligar a energia, retirar a tomada velha, começar a instalação da tomada nova. Só que antes de fazer a instalação da tomada nova e de retirar a tomada velha, você tem um item lá especificando que você só vai fazer essa atividade quando fazer a anterior. E assim vai seguindo a lista de todas as atividades. Você vai descrevendo tudo em suas sequências. Então, só para você ter um exemplo, numa empresa que eu trabalhei, nós tínhamos uma esteira que precisava ser substituída, uma esteira de bordas sanfonadas. O serviço assim não era tão complexo assim, mas se tratava de uma atividade que nunca foi feita pela minha equipe. A única vez que trocou foi uma equipe terceira, quando estava no processo de montagem ainda. Então, assim, ninguém sabia direito como começar essa atividade, como fazer exatamente. E tinha os agravantes, por exemplo, da outra vez que foi substituída essa esteira transportadora, o pessoal realizou com o MOOC a substituição. E quando nós fomos fazer a substituição, nós não tínhamos o MOOC. Devido a empecilhos na época e tudo que aconteceu e a urgência de trocar essa esteira transportadora, não deu tempo de conseguir um MOOC para fazer a atividade. Então nós pensamos em algumas alternativas para conseguir, por exemplo, tentar usar a empilhadeira, a reta escavadeira, ou usar o próprio rolo em cima para passar uma corda e ligar a esteira para puxar a nova. Então, só para você entender aqui mais ou menos como é que funciona, aqui é só um pedaço da esteira, eu não consegui parar toda a foto aqui por questão que é uma indústria, não pode postar foto enfim. Então aqui só para você entender, tá vendo essa parte aqui que sobe? Então, essa parte aqui é a esteira já, que sobe em cima de um forno e joga o material dentro. Material que seria minério, carvão, silício e outros componentes, cal, por exemplo, que se utiliza. Aqui nessa foto aqui da direita que você está vendo, é a esteira antiga aqui. Tá vendo que tem essa borda sanfonada aqui? Aí do outro lado não tem, é porque saiu essa borda aqui, quebrou. Essa borda aqui saiu, então você colocava o minério aqui e caía todo no chão. Não chegava onde que tinha que chegar. Só de subir aqui, ó, começar a subir aqui, você já perdia todo o minério pelo caminho. Nesse caso em questão, o pessoal ficou meio assim para fazer substituição, porque é a primeira vez e tudo mais. E aí o que eu fiz? Nós tínhamos a esteira nova que comprou, que chegou, e essa velha que precisava retirar. Então eu fiz a atividade em dois passos. O primeiro passo é retirar a esteira antiga e o segundo passo é fazer a instalação da esteira transportadora nova. E eu também não sabia direito como fazer. Apesar de ser lógico, né, você olhando assim, é que aqui tá bem, aqui eu acho que tá um quarto só da esteira. Tem para cá, vem bastante e sobe. Se olhando assim, aparentemente não é difícil, né? Você desmonta aqui, tira os componentes, os rolos e saca a esteira. Mas aqui é um negócio alto que vai. E no caso em questão, tivemos que tirar toda essa parte aqui de cima da esteira, de baixo da esteira, tivemos que tirar alguns rolos aqui. Aí tem lá em cima na esteira, tem o rolo motor, que tinha que desacoplar o rolo aqui embaixo na outra ponta, tinha um rolo aqui no meio também, e vários outros rolos que precisavam centralizar essa esteira transportadora aqui. Então, o que eu fiz primeiro? Eu também não sabia, mas eu estudei lá com o pessoal.
mais ou menos como fazer atividade, a sequência que nós tínhamos que fazer. Por exemplo, primeiramente, foi listado que, já pulando, por exemplo, a organização de ferramentas, desligamento do painel, travamento para não acontecer que ninguém liga, a isolação da área, já que podia cair peças, as máquinas também estavam trabalhando prontas. Então, foi feito tudo isso daí primeiro. Depois disso, então, que vem a atividade que nós fizemos. Começamos tirando essa parte aqui, na, na lista de tarefas, depois a parte de baixo, aqui atrás, desmontamos esses rolos pequenos, afrouxamos os esticadores embaixo e aqui no meio e em cima. Enfim, eu não vou saber toda a sequência agora, mas nós fizemos um estudo para conseguir detalhar a sequência do que tinha que ter feito. E as partes que tinha que fazer antes, por exemplo, não tinha como descer a esteira transportadora sem tirar todas essas partes aqui e desacoplar lá em cima do rolo que movia a esteira. Então, isso foi feito no diagrama de sequência para realizar. Enfim, a equipe conseguiu fazer, desmontou tudo. Aí a pior parte, que é montar essa esteira transportadora. Então puxou a nova, foi alinhando, colocando aqui dentro e tentando subir. Pegou uma corda e com a empilhadeira também foi subindo essa esteira transportadora até que nós conseguimos encaixar na parte de cima aqui que você não vai ver. Aqui, se eu não me engano, acho que dá uns 12 metros de altura mais ou menos. Por aí, não tenho certeza. Mas enfim, com muito sofrimento, conseguiu subir. Só que só nessa parte de tentar subir a esteira nova, foi um dia perdido. Então, basicamente, foi um dia perdido. Perdido não, né? Para realizar atividades. Foi um dia para executar o trabalho de retirar a esteira velha e mais um dia só para conseguir chegar com a esteira na parte de cima. Não foi nem passado ainda a esteira no rolo, não foi nem instalado as outras peças aqui do lado que foi retirado tudo, nada disso. Foi um dia só para subir. Aí no terceiro dia, aí conseguimos encaixar a esteira em cima, com muito sofrimento, mas enfim, conseguiu. Aí começamos a montar todos os outros componentes da esteira, todos os outros rolos, um rolo aqui embaixo e o outro aqui no final. Pronto, isso, só fazendo isso foi 3 dias. No quarto dia, então, que nós conseguimos finalizar, fizemos as outras partes aqui da esteira, conseguimos montar, acoplar as peças e tudo, e começar a realizar os testes. Aí tá, deixa eu passar aqui. Então, o resultado de fazer esse cronograma de sequência, nós fizemos para entender cada etapa da atividade para conseguir, que a equipe conseguisse fazer, né? Fazer em sequência, fazer as atividades certas e a gente conseguir estimar os tempos mais ou menos e ter a base para depois a gente saber se foi feito isso certo, se não foi, o que tinha que melhorar. Então, apesar de ser feito o cronograma de sequência, a atividade não ficou perfeita. Tivemos que mudar muitas coisas no decorrer da atividade, umas etapas que estavam antes, na verdade era depois, outras que estavam depois, tivemos que fazer antes e assim por diante. Então a atividade, ao total, demorou 4 dias. Só que tem uma coisa aqui. Antes, aí nós fizemos instalação, tudo, e essa esteira que funcionou, só que funcionou acho que mais ou menos, acho que em torno de 1 mês, 2 meses mais ou menos. E apresentou esse problema aqui novamente. Saiu as bordas sanfonadas. Só que nós conseguimos descobrir o que era. Aqui nesse meio aqui tem mais um rolo aqui, que ele faz a esteira subir. Então a parte de baixo pega no rolo, que faz ela subir, e em cima também pega no outro rolo, que pega nessas... aqui do lado, bem aqui do ladinho, aqui, ó, tem essa borda sanfonada aqui do lado. 2 rolos assim, que pegam exatamente nessa parte. E o que tinha acontecido? Essa borda sanfonada aqui estava um pouco mais alta do que o necessário. Então, em vez do rolo pegar aqui do lado, pegava em cima da borda sanfonada e forçava. Com isso, essa borda aqui sanfonada começou a descolar do lado e mais uma vez a esteira não prestou, teve que ser substituída. Então, nós descobrimos, né, fizemos a análise da causa raiz, o 5 porquê, e descobrimos que era essa borda sanfonada que foi feita um pouco mais alta e também o rolo,
que tinha uma medida certa para não pegar aqui em cima. Daí, para a gente garantir que não ia pegar na próxima vez, nós rebaixamos mais esse erro que ficava aqui em cima para, independente se a medida vir um pouco maior, não pegar e estragar tudo de novo. Mas enfim, resumindo tudo, então, desses 4 dias. Como eu disse, nós tivemos que adaptar algumas atividades e modificar. Só que 2 meses, acho que foi uns 3 meses depois, 3, 4 meses depois, não lembro exatamente, que a gente precisou fazer outra substituição. O que aconteceu? A equipe já sabia tudo que tinha que fazer. Nós já modificamos o cronograma de sequência para saber as atividades. E essa atividade que antes foi 4 dias, na segunda vez a gente fez em 1 dia. Em 1 dia conseguiu retirar a esteira velha, instalar a nova e conseguiu testar ainda. Tudo em 1 dia. Então veja a importância do cronograma de sequência, de você sequenciar as atividades. Independente se a atividade você nunca fez, não tem certeza, mas estime as atividades que tem que fazer, estime os tempos mais ou menos. Para você ter uma ideia, eu tinha estimado 2 dias para fazer a substituição da esteira. Nós levamos 4. Só que com todo o aprendizado que nós tivemos e adaptamos o cronograma, nós fizemos em 1 dia. Então veja o tempo que economizou. Uma atividade que tinha levado 4 dias, nós conseguimos fazer em 1 dia. E isso é a troca de uma esteira, não é uma atividade tão complexa assim. É complexa porque aqui é um lugar alto, lá em cima é apertado, difícil, e nós não tínhamos o MU, que é um guindaste, para erguer na altura que precisava. Tínhamos que meio que adaptar a empilhadeira e os recursos que a gente tinha. Então, essa história. Tem outra história depois, só para você ter uma noção. Aí, meses depois, aí outro problema. É um sistema de exaustão de gases. Então, tinha um cilindro. O cilindro não, eu deveria mostrar o desenho aqui, seria mais fácil, mas eu não tenho, só para você entender. Então tinha uma estrutura, dá mais ou menos, acho que vai dar uns 6 metros de raio, redonda, e subia uns 12 metros de altura mais ou menos. E tinha todas as outras etapas, mas só para você entender, depois que o gás da empresa passava em todas as outras etapas, então ele saía nessa parte cilíndrica, e em cima tinha chuveiros que jogava água e tinha uns filtros ainda. Então esse gás contaminado, as partículas que tinham passado em todas as outras etapas para trás do filtro de manga, passava, a água caía em cima e deixava as pequenas partículas no fundo, né, depositava no fundo do tanque de água. E o gás, no caso, saía limpo. Só que o que tinha acontecido? Esse gás, além de ser tóxico, ele é corrosivo. Então, a parte de cima, a estrutura de cima, onde que ficava as camadas do filtro, desabou tudo. E praticamente parou a indústria, não tinha como fazer as atividades, porque esse gás é tóxico. Então, o que tivemos que fazer? Começamos a reformar. E mais uma vez, eu utilizei o diagrama de sequência para sequenciar todas as atividades que tinham que ser feitas. E foi feito, demorou dias para conseguir reformar, fazer tudo o que precisava, mas fez, conseguiu e voltou a funcionar. E um detalhe, nesse caso em questão, nós não tínhamos contratado uma empresa de fora para fazer as obras civis, mexer com fibra de vidro, toda essa parte. Nós utilizamos a nossa própria mão de obra. Tinha algumas pessoas na produção que entendiam bastante de fibra de vidro, tinha outros que já tinham trabalhado de pedreiros, então a gente utilizou essas pessoas para fazer. Por isso da importância do diagrama de sequência, ainda mais nesse caso. Mas, enfim, vamos adiantar aqui. Então, o que é o diagrama de sequência? Já explicando para vocês. O cronograma de sequência serve para você sequenciar as atividades, igual eu disse. Você pega um problema complexo, ou um simples que seja, mas você talvez a equipe não tenha conhecimento, não fez ainda, você quer sequenciar para não correr risco de ter erros e a equipe fazer tudo na sequência que deve ser feita, não acontecer acidentes e tudo mais. Então você vai sequenciar essas atividades. Você vai fazer uma análise para fazer as relações entre si. Tipo, você tem, acompanhando aqui ó, no gráfico, você tem a tarefa A, B, C, D, F e assim por diante. Existem várias etapas aqui, mas no momento só tem essas aqui que eu peguei para você conseguir visualizar, senão vai ficar
um projeto muito grande aqui, você ia acabar se perdendo. Tá, então temos atividades aqui, ó. Primeira atividade, sinalizar área, travar acionamento do equipamento, montar andaime, iniciar a retirada das laterais da esteira, soltar os rolos do interior e assim segue. Você está vendo aqui, ó, que depende de... Para eu fazer a atividade de montar o andaime, primeiro eu tenho que sinalizar a área onde o pessoal vai trabalhar e depois travar o acionamento do equipamento. E depois segue. Temos as atividades aqui, soltar rolo do meio. Depende de A, B e C, ou seja, antes de eu começar essa atividade, eu tenho que fazer atividade A, atividade B e atividade C. E assim segue para todas as atividades. Temos a F aqui e a G. Para fazer a G, que é retirar o rolo superior, nós temos que fazer a atividade A, B, C, D e a F, ou seja, todas as anteriores. Pode ter casos que você vai fazer uma atividade na sequência, mas não dependa de alguma. Então aqui poderia um exemplo. Aqui poderia estar dependendo de A, B e E, mas não poderia estar dependendo da C e a D, por exemplo. Esse é o caso. Então o diagrama de sequência é mais ou menos isso daqui. Só essa parte aqui, ó, tarefa, descrição, e depende de. O básico é isso daí. Mas você concorda comigo que fica uma coisa muito simples assim e você pode fazer mais coisas para te ajudar e ajudar as pessoas que vão executar as atividades? Por isso que tem essa outra parte aqui, ó, que eu utilizei. Então temos a tarefa, a descrição e o como fazer, que é importante. Então não deixa dúvidas para a pessoa, o que ela tem que fazer, se eu tenho que montar um andaime, ou andaime aonde que eu tenho que montar um andaime. Aqui já está especificando, ó. Carregar as peças do andaime, realizar a montagem ao lado da esteira. E assim se segue. Aí depende de... Aí temos aqui os executantes, eu paguei o nome das pessoas aqui, mas tinha tudo. Os executantes, então você vai pôr os executantes ou o responsável pela estar na frente do serviço. E o tempo? Ah, mas eu não sei o tempo. Estime o tempo. Se é uma atividade que você nunca fez, não tem certeza, estime o tempo, igual eu disse. Todas as atividades eu estimei que seriam mais ou menos 2 dias para executar, mas nós levamos 4. Mas você viu o que aconteceu? Na outra vez, na segunda vez que as equipes foram montar, levamos apenas 1 dia. Então é isso. Temos os riscos de segurança também que você pode inserir, por exemplo, choque, quedas, cortes, enfim, cada atividade vai ser seu risco. E também temos as recomendações. As recomendações em geral, tanto no aspecto de segurança, quanto algumas outras recomendações. Por exemplo, aqui temos montar o andaime. Talvez tinha alguma recomendação da montagem do andaime. Por exemplo, não é o caso, mas cuidar os fios de, sei lá, média tensão que passam perto do equipamento, alguma coisa desse tipo. Então você vai executar e organizar essas atividades em sequência e a lógica de cada uma depende da outra e assim por diante. Isso é o diagrama de sequência. Aqui no caso é planilha. Outro detalhe, normalmente eu sempre faço essa planilha que você viu das sequências das atividades. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer, por isso que ele chama diagrama de sequência. Você pega todas as atividades listadas, A, B e C, e começa a pôr em sequência aqui, ó. Por exemplo, vou desenhar aqui. Enfim, aqui eu fiz um desenho, meu desenho ficou feio demais aqui, que eu tô sem minha mesa digitalizadora, então eu fiz aqui praticamente no mouse. Nós temos aqui, por exemplo, o início da atividade, aqui, e aqui o final. E você pega toda a sequência da atividade que você fez e lança aqui na sequência. Então aqui eu tenho o A, B e C. Eu só vou fazer o C depois do B e o B depois do A. Esse é um exemplo, tá? Isso daqui pode variar muito de N formas. Você tem que pegar a sequência das atividades e fazer a lógica. Só que o D, por exemplo, não depende de nenhuma outra etapa anterior. Então, o D vai aqui. E outra coisa que você pode fazer aqui estimar os tempos de cada atividade. Então, digamos que a atividade A você vai fazer em 30 minutos. A atividade B, digamos 10 minutos. A atividade C, 20 minutos. E o final. E essa atividade D aqui, sei lá, vamos por 10 minutos. Fechou. Aqui está o diagrama de sequência. Então, qual o tempo total para realizar a atividade?
supondo que eu tenho as equipes que podem realizar essa atividade D e as outras atividades, no caso, ao mesmo tempo, se der. Então, eu tenho o caminho crítico aqui, ó. 30, 40, 50, 60. 60 minutos para mim executar a atividade. Ah, e por que não conta esse 10? Porque esse 10 você pode fazer com a atividade C aqui que demora 20 minutos. Então não conta. Você concorda que você consegue fazer a atividade D antes de fazer C? Só que se fosse o inverso, digamos que em vez de 20 minutos aqui fosse 10 e aqui fosse 20, também aqui ia ser 50 minutos. Ia ser 10 a menos. Por quê? Porque essa atividade aqui D simplesmente eu posso fazer desde o começo. Concorda que eu tenho 30, 40, 50 minutos para fazer atividade D, que é desde o início ao final. Não é só porque ela está aqui que tem que ser feita no final. Eu poderia pôr esse D aqui no começo, se eu quisesse. E assim por diante. Mas digamos que essas atividades aqui levassem 1 minuto cada uma. Um exemplo. Então eu teria 3 minutos. Deixa eu só apagar aqui um pouco, senão vamos... Aqui. Então, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Demoraria 3 minutos aqui para fazer essa atividade. Só que essa atividade D demoraria 10. Então, meu caminho crítico não ia ser mais aquele, porque aquele eu consigo resolver em 3 minutos. Meu caminho crítico ia ser aqui, ó. Atividade D, que demora 10 minutos. Então, o tempo total da minha atividade seria 10 minutos. Por quê? Porque é essa que mais ia demorar para fazer. E assim segue. Aqui é só um exemplo bem básico e simples para você conseguir entender. Mas digamos se você, as etapas da sua atividade, digamos tem 20, 30 etapas, então vai ter 20, 30 círculos aqui, ó. E todos na sequência. Digamos que aqui eu teria mais umas atividades aqui, por exemplo. Essa com essa, essa com essa. Essa já dependeria dessa, assim, aqui, aqui e aqui, só para você ver. A, B, C, D, aqui seria E, F, G, H, I. Então, iniciaria 3 frentes aqui na nossa atividade. Uma equipe, digamos, não necessariamente uma equipe, pode ser uma pessoa. Faria atividade A, aqui a B e a C. Outra equipe faria a D, só que a D também depende da F. E aí depende aqui da F, então, e depende aqui da H, da atividade H, depende da F e da H. Então, você consegue entender que teria que fazer a atividade E e F. Eu poderia começar a fazer a D, só que ela dependeria da atividade E e F e também dependeria da atividade H. Assim como para fazer a F depende da E, para fazer as outras aqui na sequência, a G e a HI, depende da F. Então, por isso que se chama diagrama de sequência, que você vai jogar tudo no diagrama aqui, você vai conseguir ver a sequência, traçar o caminho crítico, ter o caminho que vai demorar mais tempos e assim por diante. Resumindo é isso, eu fiz um rabisco aqui de tudo, que não consegui desenhar bem, mas o diagrama de sequência é isso daqui. Normalmente, principalmente em manutenção, nós estamos focando aqui no nosso curso em manutenção, dificilmente você vai ter alguma coisa muito complexa aqui. Atividades de manutenção, apesar de ter troca de equipamentos e coisas, sempre vai seguir uma sequência de atividades. Ao contrário, por exemplo, em processos produtivos e outras coisas que você precisa ter uma sequência, às vezes tem várias e várias etapas. Bom, mas enfim, vamos voltar então. Então esse é o diagrama de sequência. Por que se utiliza o diagrama de sequência? Você utiliza o diagrama de sequência para definir a sequência das atividades. Ter algo visível, que você consiga visualizar todas as etapas que você consegue e precisa fazer. Também serve para você planejar as atividades complexas e que tem uma ordem específica que você tem que seguir essa lógica. Você tem que fazer a atividade 1, 2, 3, 4 só para depois fazer a 5. E tem que fazer a 6, por exemplo, só se fazer a 4 e a 3, por exemplo. E assim, então fica mais fácil de você visualizar essas atividades, conseguir programar essas atividades. Serve também para as equipes ficarem cientes do que tem que fazer.
Quando você trabalha com muitas pessoas, então cada equipe, cada pessoa vai ficar ciente que ela só vai conseguir executar tal atividade se as outras atividades anteriores forem executadas. Também vão saber que a atividade número 1 que precisa ser executada é a que começa o processo e depende de todas as outras. Então vai ter a parte dos responsáveis, a, a sequência, a atividade, a lógica das atividades e o nome da equipe, o nome da pessoa que vai executar as atividades. Então cada um vai saber o que tem que fazer. Vai servir como guia, então, para toda a equipe, e você, no caso, se você estiver supervisionando, gerenciando ou estando à frente dessa atividade. Permite a ordem rápida das atividades para ter a sequência como mencionados, e esse processo pode ser melhorado. Pode ser que você faça uma vez para fazer alguma atividade específica e no meio dessa atividade descobre que você tinha que fazer a B e a C também antes de fazer a D, descobre que você poderia pular para a atividade H sem fazer a B e assim por diante. Vai ter sempre, quando for na prática, realmente vai ter essas mudanças, essas observações que você vai conseguir fazer. E você vai organizar no seu diagrama de sequência de atividade. Então, quando você fazer essa atividade novamente, você já ter a sequência pré-estabelecida do que tem que fazer, como tem que fazer, quem vai fazer e ainda mais, o tempo. Talvez se for uma coisa que você nunca fez, você não tem, né, ideia mais ou menos do tempo dessa atividade que precisa. Mas, a partir do momento que você faz, você vai ter ideia do tempo. E também, independente se você fez essas atividades ou não, se você organizar no diagrama de sequência, facilita para você ter agilidade. Por exemplo, tem um gerente lá que eu conversei com ele, até ele me mostrou o vídeo, tinha um motor lá que precisava fazer uma substituição. Acho que, se eu não me engano, era um motor de uns 400 CV, mais ou menos. Enfim, eu não vou conseguir explicar aqui como é que é o local, mas era uma atividade que o pessoal demorava 6 horas para fazer. E o pessoal falou, precisava trocar, não, vamos tentar fazer em menos. Não, é 6 horas, o tempo mínimo, não sei o quê. Aí ele utilizou o diagrama de sequência, programou bem as atividades. E no final, essa atividade de 6 horas, eles conseguiram fazer em 2. A equipe não acreditava. Depois ele mostrou as fotos, os vídeos lá do pessoal comemorando que uma atividade chata, assim, digamos, para fazer, que ninguém gostava muito, mas que conseguiram reduzir de 6 para 2 horas. Ou seja, fizeram em 1/3 da atividade. Por isso da importância do diagrama de sequência, do 5 porquê na execução de atividades de manutenção. Então, como que você vai fazer o diagrama de sequência? Se aprofundando um pouco aqui. Você vai identificar o processo que você quer fazer, a atividade em si que você quer fazer, vai listar essas atividades, talvez não precisa ser em ordem ainda, mas você lista. Por exemplo, você vai, deixa eu pensar aqui, trocar a tomada da sua casa. Então, quais que são as atividades? Bom, você vai ter que desligar a energia elétrica, vai ter que abrir a tomada, vai ter que desenroscar os parafusos, vai ter que retirar a tomada velha, vai ter que pegar a tomada nova, colocar no local, descascar os fios e apertar os parafusos. Essas são as atividades. Você viu que eu disse que tem que pôr a tomada antes de descascar os fios. Logicamente, você vai descascar os fios, encaixar na tomada e depois apertar, mas isso não importa, porque depois que você ter todas as atividades, então você vai organizando na sequência. O ideal é que você tente colocar em sequência já as atividades, mas você vai ver que talvez vai já surgir alguma atividade que você esqueceu e vai ter que organizar a sequência das atividades. Então, identificou o processo, listou as atividades, organiza as atividades em ordem. E daí você adiciona as ramificações e lógicas, ou seja, eu preciso fazer a atividade A, B, C, para depois fazer D. Ou eu pelo menos preciso fazer a atividade A, B, aí eu posso fazer a C, a D, a E, mas a F, para fazer a F, eu tenho que fazer a atividade A e B. E organize todas as áreas desta forma. Então, depois você adicione os responsáveis. Mais ou menos igual até aqui, ó. Aqui temos as atividades, A, B, C, D, F, G. Temos a descrição, como fazer. Necessariamente no diagrama de sequência não tem esse como fazer, mas eu recomendo que você insira, porque fica fácil para você saber a atividade, a descrição da atividade e como fazer. E esse documento aqui em campo para a sua equipe,
porque vai ter os responsáveis aqui, ó, da execução das atividades. Então, cada um vai pegar, vai ver a atividade que tem que ser feita aqui e como fazer. E ele como responsável. Tem o tempo, se você não sabe o tempo, você estima o tempo. Aí temos os riscos, risco de segurança, por exemplo, você insere aqui. Então, essa pessoa que vai fazer essa atividade aqui, ela já sabe o que vai fazer, como vai fazer e quais os riscos. Já pode ficar mais atenta à execução das atividades, utilizar os EPIs e EPCs corretos. E recomendações aqui também. Algumas recomendações que precisa. Esse é o modelo, mas enfim, existem vários modelos, vários exemplos. Cada um utiliza como achar melhor. E depois que você listar essas atividades, se você quiser no caso, você pode desenhar. Você pega, por exemplo, aqui o início, aí você pega a atividade A, B, C, D, E, F. Vou fazer só assim, só para você conseguir entender. Aqui, aqui, mais ou menos assim. Então tem atividade A, B, C, D, E e F. Então, isso daqui vai variar bastante dependendo da sua atividade. Então aqui o início. Então inicio, eu tenho obrigatoriamente aqui, eu tenho que fazer a atividade A para depois fazer todas as outras. Então a F, a G, a B, a C e D, todas vão depender da A. A tem que ser executada primeiro. Depois eu venho para a atividade B. E depois aqui eu tenho dois caminhos, que vai para a atividade C e a atividade G. Obrigatoriamente, para fazer a atividade C, eu tenho que fazer a A e a B. E aqui segue o fluxo. Aí depois eu faço a atividade D. Obrigatoriamente, para fazer a atividade D, eu tenho que fazer a C, a B e a A. Então, eu cheguei aqui no final. Para fazer a atividade G, eu dependo da B. Então, eu só vou começar a fazer a G quando eu concluir a atividade B. E a F, eu só vou começar a atividade F quando eu fazer a G e a B e a A aqui no caso. Então, você pode estimar os tempos. Então, aqui na atividade A, digamos, vou por de minuto em minuto para ficar mais fácil aqui para a gente somar. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e 1 minuto, só para a gente conseguir estimar. Qual que é o caminho crítico? O caminho crítico aqui é o que representa maior tempo. Então, o que vai ser? Eu vou fazer atividade A B. Aí aqui o caminho divide. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4 minutos se eu seguir esse fluxo aqui por baixo. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Então, se eu seguir esse caminho aqui, 4 minutos. Se eu seguir o outro caminho aqui de cima, 1, 2, 3, 4. 4 minutos também. Tá, mas qual que é o caminho crítico? Nesse caso aqui que eu ponho só de minuto em minuto aqui, nenhum. Os dois vão ser iguais, 4 minutos. Mas agora pense, vamos mudar aqui. Essa atividade vai ser 10 minutos. Essa atividade aqui, 5 minutos. E essa outra atividade A, 10 minutos também. Então, começando aqui embaixo, tenho 10, 20, 25, 26 minutos. Poderia ser 26 horas ou 26 dias, não importa. Aqui então nós temos 10, 21, 22. 22 minutos. Qual que é o caminho crítico? Independente dessa atividade aqui ter mais atividades por esse caminho de cima, o meu caminho crítico vai ser esse de baixo aqui, que vai levar 26 minutos. Então isso é o cronograma de sequência. Você vai fazer a sequência e vai montar esse cronograma aqui. Resumindo, cronograma de sequência é isso então. Eu já utilizei o exemplo, mostrei o exemplo para você. É simples, é fácil, não é algo complexo para você fazer. Isso você vai aprendendo conforme você vai fazendo, vai estudando, vai realizando sequências, você aprende. E quando utilizar? Eu vou utilizar o método do caminho crítico, o diagrama de sequência, em atividades nunca realizadas antes. Eu preciso seguir uma sequência, eu preciso definir, eu tenho várias atividades para fazer. Eu nunca fiz, então eu preciso disso. Alguns utilizam também o 5W2H. Eu posso fazer em conjunto, caminho crítico e 5W2H. Atividades, principalmente, você vai utilizar o diagrama de sequência em atividades que precisam seguir uma sequência. Há processos industriais que são complexos e todos eles precisam seguir uma atividade de sequência. Preciso ter um mapa das atividades que tem que ser feita, os momentos que tem que adicionar os produtos,
que alguma pessoa tem que fazer alguma atividade em específico. Então, você utiliza nessas atividades. E atividades complexas demais, você também utiliza o diagrama de sequência para garantir que as atividades sejam feitas na sequência que precisa ser e que todas as pessoas saibam o que tem que fazer. Atividades também que às vezes demandam mão de obra diferente, ou seja, possui várias equipes na frente, várias pessoas, cada pessoa é responsável por uma atividade, então o ideal é que você trace o caminho crítico e principalmente mostre, estude com as pessoas, imprima e deixe com as pessoas em campo, para cada uma saber a sequência. Então, por exemplo, um eletricista vai ver que antes de executar a atividade, ele precisa desligar o equipamento, fazer um intertravamento para não acontecer que os mecânicos ou as pessoas estejam dentro do equipamento mexendo, digamos, chegar um triturador e um moinho, esse equipamento ligue com as pessoas lá dentro. Então tem todos esses cuidados, por isso da importância. Você vai conseguir analisar os riscos de cada atividade. Uma coisa é você pegar para pensar nos riscos, vendo a atividade como um todo, vendo toda a sua complexibilidade. Outra coisa é você dividir essa atividade em pequenas partes de sequência e você conseguir analisar os riscos de cada atividade que vai fazer. Você vai utilizar também o diagrama de sequência em todas as atividades que você deseja organizar e deseja melhorar. Executar essa atividade de uma forma melhor, numa sequência e aprender com isso. Você vai fazer uma vez, você vai observar que vai ter atividades que você determinou 2 horas, vai levar 3, outras que você determinou 4 horas, quem sabe vai levar uma. A sequência que você talvez fez uma atividade A, B, C, para depois fazer a D, você vai ver que poderia fazer a D antes e assim por diante, serve tudo por isso. E uma observação aqui que eu deixo para vocês. Imagine, nós temos aqui esse prédio, imagine construir um prédio começando pelo teto. Não tem lógica, você faz o fundamento do prédio primeiro. Então, se você for fazer um diagrama de sequência para um prédio, logicamente vai ter todas umas etapas anterior, mas a etapa de fundação vem antes do teto. Você só vai fazer o teto depois da fundação, depois de subir todo o prédio nesse caso aqui. A construção de um prédio na engenharia civil, eu acho que é a atividade assim mais complexa que podemos imaginar aqui para você utilizar o diagrama de sequência. Vai ter várias e várias sequências. Eu não sou engenheiro civil, nunca construí prédio, não tenho ideia como é que é, mas só de você pensar em fazer a fundação do prédio, já deve ter uma noção da quantidade de atividades que tem que fazer. Talvez vai ter o topógrafo que vai fazer a parte da topografia, de onde vai ser a fundação, depois vai ter as máquinas para fazer a terraplanagem, provavelmente tem análise de solo, tem a escavação do solo, tem toda a preparação do concreto, dos metais lá, da estrutura, da fundação, enfim. Eu não tenho ideia, mas você viu só esse pedacinho, ó, o quão complexa é a atividade e todos têm que seguir uma sequência? Então, nesses casos aí que serve o diagrama de sequência. As pessoas estão acostumadas a ver esse diagrama em processos produtivos, por exemplo, mas você pode utilizar para qualquer coisa.